Nós vamos começar uma série de exposições do livro de Malaquias e já de início eu quero dar um panorama bem rápido a respeito do livro, para que isso te ajude a ler o livro, a entender o livro. Isso vai te situar nessas exposições, tá bom? Há duas maneiras que nós podemos dividir o livro de Malaquias. Não vai ter para você copiar, então presta atenção e se você quiser você escreve, tá bom? O livro de Malaquias, ele pode ser dividido a partir das perguntas que são escritas pelo profeta no livro. E essas perguntas são como disputas. Hoje nós vamos ver pelo menos duas. Mas o livro ele pode ser dividido em 6 disputas. 6. A finalidade do livro é confrontar o povo de Judá, e de maneira mais geral o povo de Israel, em relação à infidelidade que eles tinham para com a aliança, ao coração infiel que eles tinham, ao coração rebelde, e fazê-los entender que a justiça deles não seria jamais suficiente, eles precisariam de uma justiça maior. E na medida que nós caminharmos o livro, você vai ver isso. Se você quiser anotar, as disputas, elas começam no capítulo 1, terminam lá no finalzinho do livro. Capítulo 1, verso 2 a 5, primeira disputa. Capítulo 1, verso 6, do 2 a 9, a segunda. Capítulo 2, do verso 10 ao 16, terceira disputa. Capítulo 2 ainda, do verso 17 até o capítulo 3, verso 5, quarta disputa. Capítulo 3 também, do verso 6 ao 12, quinta disputa. E a última, do capítulo 3, verso 13 ao 21. E você pode talvez estender até o 4:3, tá bom? Nós vamos ver cada uma delas. Disputas relacionadas ao amor de Deus, à honra e o temor do Senhor, questão de infidelidade, a justiça de Deus, o arrependimento e sobre blasfemar contra Deus. Então o livro inteiro ele é dividido em 6 perguntas que Deus está trabalhando com o povo de Israel. E por meio dessas perguntas Deus vai fazer uma acusação ao povo e mostrar o coração deles. Tá bom? Depois se você quiser eu posso mandar essas disputas, como elas são, e aí você consegue estudar melhor. Nós também podemos dividir o livro em 2 partes. Eu acho que aqui vai ficar mais fácil para vocês. Capítulo 1 e 2, o profeta está trabalhando a infidelidade do povo e a infidelidade dos sacerdotes. E nos primeiros domingos agora, que nós caminharmos no livro de Malaquias, você vai ver isso. É interessante como ele constrói quase como uma estrutura de repetição de quiasmo. Então, ele fala do povo, ele fala dos sacerdotes, depois ele volta a falar dos sacerdotes e ele volta no povo. Então, nesses 2 domingos, essa mensagem eu vou dividir ela em 2 partes. Nós vamos ver a primeira parte hoje. Nesses 2 domingos, nós vamos ver a denúncia do profeta em relação à infidelidade do povo. E nos domingos subsequentes, nós vamos ver as acusações do profeta em relação à infidelidade dos sacerdotes. Então nós vamos começar a lidar com a questão do povo. Capítulo 1, capítulo 2, o profeta vai tratar a respeito da infidelidade do povo e dos sacerdotes. Capítulo 3 e o 4, que é o famoso versículo, fazei prova de mim, nós vamos ver que o profeta vai trazer uma série de promessas. Deus vai fazer promessas, muitas promessas, e ele vai lançar uma acusação contra o povo, e ele também vai lançar uma exortação para o povo. A segunda parte tem mais a ver com mensagens de promessas, e essas promessas elas têm 2 teores, promessas de julgamento e promessas de restauração. Isso está presente no livro, inclusive o famoso versículo que estampa geralmente envelopes de dízimo de igrejas, está inserido justamente nesse trecho, que é o trecho de promessas, tá bom? E nós vamos chegar lá, Deus permitindo. Então nós vamos trabalhar nos próximos domingos agora, na primeira parte do livro, que vai do capítulo 1 até o capítulo 2, e depois, em subsequente, nós vamos trabalhar o capítulo 3 e o capítulo 4. Eu quero incentivar você a ler Malaquias nas próximas semanas, meditar, acompanhar essas pregações, as exposições bíblicas, e conseguir encaixar a visão toda do livro. Eu imagino que quem se esmerou e desejou crescer em Efésios conseguiu ver isso.
conseguiu ver o desenvolvimento do livro, viu os argumentos e viu como o apóstolo Paulo tratou todos os assuntos importantes que nós aprendemos na palavra. E lembrando, a pregação não é apenas para instruir nossas mentes, mas é também para transformar os nossos corações. Então esse livro vai desafiar o meu coração e o seu coração. E o desejo do autor aqui é, por meio dessas acusações, levar o povo de Israel a pensar o seu relacionamento com Deus, a partir de um amor verdadeiro para com Deus. E a compreensão de que eles precisavam de uma justiça maior. Tá bom? Que isso seja real em nossas vidas. Com base nisso, meus irmãos, vamos então começar a mensagem de hoje, do amor ao ódio. Nós vamos ver a primeira parte, que está lá em Malaquias, capítulo 1, verso 1 a 5, e depois nós vamos pular, porque nós vamos só tratar com o povo, para depois tratarmos com os sacerdotes. Capítulo 2, do verso 10 ao 17. Tá bom? E aí eu quero começar trazendo essa pergunta para você. Qual a distância a se percorrer do amor ao ódio? Qual a distância a se percorrer do amor ao ódio? Essa pergunta ela tem a ver com qual a diferença entre o amor e o ódio. Como é que uma pessoa passa de amor a ódio? Já pensou sobre isso? Eu ouvi, quando eu era mais jovem, que a diferença do amor e o ódio é muito pequena. Tanto que a pessoa que ama demais pode odiar demais, e às vezes muito rápido. É um tema interessante, tem a ver com o que o livro vai nos falar essa noite. E o que eu gostaria de propor para os irmãos, apesar de algumas pessoas dizerem que a linha que separa amor e ódio ser muito tênue, ou seja, uma linha muito fina, é de que, na verdade, quando se trata do nosso relacionamento com Deus, essa distância, esse trajeto entre o amor e o ódio, na verdade, é um percurso que pode ser uma descida para um abismo espiritual. O trajeto entre amor e ódio, ele pode ser um percurso de descida gradual para um abismo espiritual. E aí nós vamos ver os 3 Is que levam do amor ao ódio. E aí você pode anotar: incredulidade, infidelidade e inimizade. A ideia é didática, obviamente, é para que você consiga gravar de maneira mais clara, e isso vai te ajudar a guardar a mensagem que nós vamos, meditar no seu coração. Os 3 Is: incredulidade, infidelidade e inimizade. Nós vamos ver mais especificamente hoje incredulidade e infidelidade, e Deus permitindo no próximo domingo a questão da inimizade. Incredulidade, infidelidade e inimizade são os degraus de descida espiritual para o fosso do ódio. Nós vamos ver como gradativamente Israel foi descendo cada um desses degraus, ao ponto de que eles se tornaram inimigos de Deus. E isso vai falar aos nossos corações em relação a como tem sido o nosso caminhar diante de Deus, como povo de Deus. Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, a igreja hoje como novo Israel. Esse corpo espiritual que tem Cristo como cabeça. Nós somos povo de Deus. E o mesmo pecado e erro e armadilha que eles caíram também pode nos acometer. Então, nesse sentido, o livro de Malaquias é um grande alerta. Se você for parar para pensar, são passos lógicos. Nós estamos falando a respeito de amor a ódio. Ou seja, eles estão partindo de um relacionamento de amor para com Deus, no qual eles vão se distanciar de tal maneira que eles vão acabar se tornando inimigos de Deus. E como isso acontece? É da noite para o dia? Não, não é. É uma série de situações que eles estavam mantendo em suas vidas e corações que os levaram a isso. E tudo isso começa com a falta de reconhecimento do amor de Deus.
Ou seja, a incredulidade para com o amor de Deus. Meus irmãos, quando nós somos incrédulos em relação ao amor de Deus, isso vai nos conduzir ao esfriamento. Então, crianças, quando nós deixamos, crianças, de amar a Deus, nós vamos fazer o quê? Nós vamos deixar de buscar a Deus. Por isso que é importante, viu, criançada? Amar a Deus. Quando a gente deixa de amar a Deus e se torna incrédulo, a gente esfria. O esfriamento leva ao quê? A infidelidade. Porque você não tem mais aquela motivação para a fidelidade. A infidelidade te leva ao quê? Ao desprezo. Você começa a desprezar aquele ao qual você deveria amar. E o desprezo te leva aonde? Ao ódio. É assim. Te leva ao ódio. Então, é um passo após o outro. E aí, essa escadaria acaba levando para o abismo espiritual do ódio para com Deus. E lembrando que os nossos relacionamentos, eles são pautados a partir do nosso relacionamento com Deus. Porque eu amo a Deus e eu amo o meu próximo. E se o meu relacionamento com Deus está prejudicado, certamente o meu relacionamento com o meu próximo também estará. Foco do texto. Jesus Cristo nos assegura do amor de Deus e guarda nossos corações da incredulidade, infidelidade e... Você pode colocar lá, por favor? Jesus Cristo nos assegura o amor de Deus e guarda nossos corações da incredulidade, infidelidade e inimizade para com Deus. Esse é o foco desse texto que nós vamos ver nesse domingo e Deus permitindo no domingo que vem também. Vamos ver aqui lições importantes quanto a guardar o nosso coração de trilhar esses degraus que vão nos levar ao abismo do ódio para com Deus. Então, a partir de cada trecho aqui nós vamos ver como o texto nos ajuda a aprender lições importantes para não trilhar esse caminho e guardar o nosso coração. E a primeira lição que eu quero trazer para os irmãos é essa. Guarda o teu coração da incredulidade para com o amor de Deus. Vamos ver o texto? Malaquias, capítulo 1, verso 1 até o 5, diz: Palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Aqui a gente já começa a entender o teor do livro. Aonde aparece na sua Bíblia palavra, no original é peso. Peso. Por que quer dizer peso? É porque é uma palavra de acusação. Então, aí na sua Bíblia, apesar de estar escrito palavra, o sentido é palavra de acusação do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Sabe o que quer dizer Malaquias? O mensageiro do Senhor. Então o livro, ele tem esse teor, é uma mensagem que Deus está enviando ao seu povo. E Malaquias é esse mensageiro. E a primeira lição que nós vemos é essa: eu sempre vos amei, diz o Senhor. Mas vós perguntais: de que maneira nos tem amado? Por acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. No entanto, amei Jacó e rejeitei Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei uma herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos diz assim: eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E com os olhos o vereis e direis: o Senhor é grande até mesmo além das fronteiras de Israel. Então, o que nós vemos aqui, meus irmãos? Nós vemos que Deus decidiu, na sua boa vontade, no seu beneplácito, na sua soberania, amar Jacó e rejeitar Esaú.
Ele decidiu fazer isso. Ele decidiu amar Israel e rejeitar Esaú. Quem é Esaú? São os edomitas. A Bíblia no Antigo Testamento, ela às vezes se refere a um povo usando o nome do patriarca daquele povo. Então, quando aqui Malaquias diz Esaú, ele está se referindo a Edom. Quem é Edom? São os descendentes de Esaú. Então essa é uma visão bíblica. E aí ele está dizendo aqui, olha, eu decidi amar vocês, Israel, e rejeitar os edomitas, que são seus inimigos. Nós vemos também que aqui, apesar de Deus ter escolhido amar Israel, Israel é ingrato para com esse amor. Muito ingrato. Porque ele demonstra dúvida para com ele. Vamos ver a primeira acusação? Vamos. A primeira acusação está no verso 2. A primeira acusação é: como o Senhor tem nos amado? Está aí, ó. Mas vós perguntais, de que maneira nos tem amado? O que quer dizer essa pergunta? O Senhor não nos ama. Pense você, meu irmão, minha irmã, seu filho ou sua filha, você chega para ele ou para ela e fala assim: o papai te ama, a mamãe te ama. E o seu filho ou sua filha vira para você e fala assim: mas como é que você me ama? O que quer dizer essa pergunta? Você não me ama. Está colocando em xeque esse amor. Que maneira que você me ama que eu não percebi? Para mim não está claro que você me ama. Para mim não está claro que você de fato demonstra esse amor para comigo. Eu nunca vi isso. Nunca percebi. Me ajuda a entender. Assim, ilumina minha mente, a minha memória aqui. De que jeito que o Senhor me amou? É uma pergunta que eles estão acusando Deus de não tê-los amado. E Deus está lançando essa dúvida contra eles. Por isso que é a acusação. Deus está dizendo: mas vocês me perguntam, como é que tem nos amado? Resposta: por acaso não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. No entanto, amei Jacó e rejeitei Esaú. Como é que Deus os amou? Na eleição. Deus elegeu esse povo. Deus criou esse povo. O povo de Israel é um milagre de Deus. Assim como nós também. Eles são um milagre fisicamente, porque eles são descendentes de estéreis. Abraão e Sara não poderiam ter filhos, e Deus foi, patriarca a patriarca, conduzindo até que o povo de Israel viesse à existência. E nós, da mesma maneira, como filhos espirituais de Abraão pela fé, também viemos à existência por meio da obra de Deus. Nós somos também um milagre. Então, aqui, Israel está contestando o amor de Deus, ou seja, Deus decidiu, na sua soberana graça, amar Israel. Resposta de Israel: o Senhor não me ama. O Senhor não me ama. Ou seja, eles não reconheciam a eleição e não reconheciam também a providência de Deus no julgamento dos edomitas. Porque Deus vai dizer aí, a partir do verso 4, que ainda que Edom queira se reerguer e ser inimigo de Israel e atacá-lo, e destruí-lo, e acabar com ele, ainda que eles façam isso, com uma palavra muito pesada no verso 4, ele diz: o Senhor está irado para sempre. Ou seja, eu jamais vou permitir que eles se levantem contra vocês. Da mesma maneira que eu decidi amar vocês para sempre, eu decidi rejeitar a Edom para sempre. Eles não reconhecem esse cuidado de Deus. Eles não reconhecem a eleição graciosa e amorosa de Deus para com eles. Na verdade, meus irmãos, eles são ingratos. E aqui que nós vemos, do verso 1 ao 5, é a ingratidão de Israel. Ingratidão em não reconhecer esse amor. E aqui nós vemos então a incredulidade, o primeiro I, a incredulidade para com o amor de Deus. Eles não acreditavam que Deus os amava. Eles não acreditavam. Eles duvidavam disso. Eles duvidavam do amor de Deus. Eles não reconheciam esse amor de Deus na eleição. Aplicações.
Meus irmãos, aqui eu chamo isso de síndrome do Éden. O que é síndrome do Éden? É o desejo de querer ser Deus. Os nossos pais, eles queriam ser Deus. A serpente tentou eles nisso. E essa síndrome do Éden, o desejo de querer ser Deus, ele produz em nossos corações uma inconformidade para com o modo como Deus cuida de nós e nos ama. É mais ou menos assim: para me amar, tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não me ama. Eu sou desse jeito. E se for para me amar, tem que ser do meu jeito. Só que Deus não vai nos amar do nosso jeito. Deus vai amar conforme o caráter dele. E aí o que nós fazemos? Nós duvidamos que o que Deus fez por nós e como Deus lida conosco é de fato amor. Porque não é do nosso jeito. E isso demonstra o quê? A síndrome do Éden. A gente quer ser Deus. A gente quer que Deus nos sirva. Quer que Deus nos ame do nosso jeito. Israel estava agindo assim porque Israel queria que Deus o amasse do jeito dele. Você tem que nos abençoar a despeito do que nós fizermos. Você tem que concordar com o nosso estilo de vida. Você tem que nos amar do nosso jeito. Na verdade, meus irmãos, quando nós olhamos para Gênesis, os primeiros capítulos, nós vemos lá antes da queda que o que Deus queria era uma obediência e amor. Ele queria que os primeiros seres humanos, os nossos pais, o obedecessem em amor. Ele queria ser amado por eles. O que os nossos pais fizeram? Eles se amaram. E desde então, nós estamos nessa situação. Eles não queriam amar a Deus, eles queriam amar a si mesmos. E desde o momento que eles quiseram ser Deus, desde o momento em que eles desenvolveram essa síndrome do Éden, nós estamos inclinados a buscar o nosso próprio prazer e a satisfazer os nossos desejos. É o que Agostinho chamava, numa expressão em latim, curvatus in se. Que é isso? É estar curvado sobre si mesmo. É como se você tivesse toda a sua vida direcionada para si. Primeiro eu, e depois eu, e depois eu. A sua vida toda gira em torno de si. E aí, o amor a si mesmo e o desejo de ser amado do seu jeito te leva a desacreditar a maneira como Deus te ama. Se não for do meu jeito, não é amor. Porque se for para me amar, tem que ser do meu jeito. Tem como tirar um pouquinho? Se não for para me amar, tem que ser do meu. Se for para me amar, tem que ser do meu jeito. Porque se não for assim, não é amor. Isso mostra, sabe o que, meus irmãos? Soberba. Soberba. A soberba, ela nos insensibiliza para com o amor gracioso de Deus. Eles se tornaram insensíveis para com o amor de Deus, porque eles eram soberbos. Eles queriam ser amados do jeito deles, e isso era oriundo de um coração soberbo, orgulhoso, egoísta. E eles não reconheciam o amor gracioso de Deus e nem a eleição de Deus para com eles. Eles eram descendentes de um casal de idosos estéreis. A existência deles é um milagre. Faz parte da promessa e do plano de Deus. Eles não reconheciam nenhuma dessas coisas. Inclusive, os livramentos que Deus estava dando a eles por vários povos, em específico aqui em Malaquias, para com Edom, nem se lembravam dessas coisas. Nem se lembravam. Pergunta: em que situações de sua vida você identifica essa incredulidade soberba para com o amor de Deus? Exemplo: desejo de que as coisas sejam do seu jeito. Descontentamento, temos estudado nisso nas quintas. Indiferença para com Deus.
Se as coisas não saem do meu jeito, eu me frustro. Desanimo na caminhada espiritual. Peco, iro, reclamo. Descontentamento completo da minha vida, do que Deus tem promovido e todas essas coisas. Essa é uma luta muito presente, crianças. Sabia? Às vezes você quer alguma coisa, mas Deus não permitiu que seus pais te deem, seja porque eles entendem que não deve dar. Sabia? Aquele PlayStation 5 lá que você quer. Seja porque papai e mamãe não têm condição nesse momento. Já parou para pensar nisso? Seja porque papai e mamãe entendem que não deve dar. Descontentamento. Ah, na igreja não tem lugar para brincar. Ah, na igreja é chato. Na igreja, o tio, a tia fala para mim fazer coisas ou não fazer coisas, eu não quero. Eu quero fazer isso. Descontentamento. Indiferença para com Deus. Nada nas coisas de Deus atrai o nosso coração. A gente se torna indiferente, não reconhece a graça e a misericórdia dele. Incredulidade. Quando nós cremos que o amor de Deus é tremendo, como de fato ele é, isso nos encoraja na caminhada com Deus. Isso nos encoraja. Então eu deixo essa pergunta: em que situações de sua vida você identifica essa incredulidade soberba para com Deus? De querer que as coisas sejam do seu jeito, de achar que Deus não te ama, que Ele não cuida de você e não derrama a graça dele sobre a sua vida. E ó, Deus te ama e eu posso provar. Eu posso provar para você que Deus te ama. Melhor passar aí, viu? Porque eu tô batendo aqui, tá pulando vários. Jesus Cristo amou confiantemente o Pai e nele podemos ter a certeza plena do amor de Deus por nós. Duas coisas aqui. Primeiro, Jesus amou de maneira confiante o Pai, se submetendo, sendo obediente e, de fato, cumprindo o plano que Deus tinha dado a ele. Mas não só isso. A própria pessoa de Jesus, da sua obra, é uma prova de que Deus nos ama. Talvez você se frustre, esteja descontente, queixoso, chateado, indiferente para as coisas de Deus, porque você tem a impressão que Deus não te ama. Mas eu quero te dizer que a pessoa de Jesus Cristo é uma prova definitiva que Ele te ama. Porque, conforme diz um dos versículos mais conhecidos pelos crentes, Deus amou o mundo enviando o seu Filho para morrer por eles e para que todo aquele que crê no seu Filho não pereça, não seja condenado, não experimente o inferno, antes tenha vida eterna. A pessoa de Jesus é a prova de que Deus os ama. Viu, criançada? Se você em algum momento achar que Jesus não te ama, que Deus não te ama, lembre-se, Deus te amou enviando Jesus Cristo. Jesus é a prova de que Deus te ama. Sabia? Essa é a prova. Pode passar. Deus os amou primeiro, de modo pleno e concreto. Romanos 5. Porque Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda inimigos de Deus. Enviou o seu Filho para morrer por nós. A pessoa de Jesus Cristo é a prova que Deus te ama. Você receber o que você quer não é a prova definitiva que Deus te ama. Inclusive, muitas das vezes, Deus pode estar permitindo essas coisas como um ato de disciplina na sua vida. Aí sim é um ato de amor, porque Deus quer te disciplinar para você voltar a Ele. Disciplina nem sempre é você receber as coisas ruins. Tem coisas boas que nos levam no futuro para situações ruins. Não fica achando só porque as coisas acontecem do seu jeito que está dando tudo certo e Deus está dando ok. Essa é uma visão muito popular, de que se as coisas estão dando certo na minha vida, eu estou agradando a Deus. Agora, se as coisas estão dando errado na minha vida, eu estou desagradando a Deus. Então eu preciso ir na igreja, participar de um culto, deixar lá um envelopinho no gasofilácio,
Apareceu uns dominguinhos lá, beleza, Deus está feliz, vai começar a dar tudo certo. Isso é uma maneira pagã de ver Deus. Só os pagãos agem assim. Nosso relacionamento com Deus é baseado na fé que nós temos na pessoa de Jesus Cristo. E a prova definitiva de que Deus nos ama não é coisas acontecendo ou não acontecendo em nossas vidas. É a pessoa de Jesus Cristo. É a obra de Deus em Cristo Jesus. Essa é a prova definitiva que Deus nos ama. E é justamente esse Jesus que as pessoas rejeitam. Por quê? Porque se for para me amar, tem que ser do meu jeito. Elas não querem aceitar o amor de Deus conforme Ele demonstra em Cristo Jesus. Mas se você tem lutado com isso no seu coração, em certeza do amor de Deus, eu quero trazer esperança essa noite para você, te dizendo isso. A prova cabal de que Deus te ama é a pessoa de Jesus e tudo que Deus fez em Cristo. Segunda lição que nós vemos aqui, que nos ajudará a guardar os nossos corações, de descer esses degraus para esse abismo espiritual, é essa lição. Guarda o teu coração da infidelidade para com o seu cônjuge, como amor a Deus. Guarda o teu coração da infidelidade para com o seu cônjuge, como amor a Deus. Vamos ler o primeiro trecho? Nós vamos ver aqui 2 tipos de adultérios, ou infidelidade, vamos falar assim. Mais especificamente, infidelidade. O espiritual para com Deus e o matrimonial. Mas todos eles vão girar em torno do matrimonial e de como o matrimonial acaba afetando a nossa aliança e a nossa fidelidade para com Deus. Agora você vai lá para o capítulo 2, a partir do verso 10. Olha o que ele diz. Nós vamos ver aqui a questão da infidelidade. Vamos ver aqui a questão da infidelidade. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos criados pelo mesmo Deus? Por que então somos infiéis uns aos outros, quebrando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel. Aqui está falando do povo agora. E mais específico, Judá. Saiu de Israel, foi para Judá. Uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, pegando o povo todo. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, ao qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estrangeiro. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, seja quem for, e o que traz ofertas ao Senhor dos Exércitos. Do que ele está falando aqui? Agora, presta atenção no texto, porque pode ser que você não tenha percebido isso. Aqui, o profeta está falando sobre casamento misto. Está falando de pessoas do povo de Deus que, segundo a palavra de Deus, a lei do Senhor, deveriam se casar com pessoas do povo de Deus e que estão se casando, conforme é dito aqui, no verso 11, com a filha de um Deus estrangeiro. O que quer dizer a filha de um Deus estrangeiro? Está se casando com uma pagã, está se casando com uma não israelita, está se casando com uma mulher que não conhece o Deus de Israel, uma mulher que não faz parte da aliança ou do povo da aliança, uma pessoa que não conhece o Deus verdadeiro. Resumindo, um incrédulo. Casamento misto. Aqui, a infidelidade, ela está acontecendo porque pessoas do povo de Deus, eles estão se casando com pessoas que não fazem parte do povo de Deus. Ok? E aí no verso 11, ele está dizendo, Judá tem sido infiel. Ele reconhece isso como um ato de infidelidade. E é por isso que essa lição, guarda o teu coração da infidelidade para com seu cônjuge, como amor a Deus. Ou seja, a sua fidelidade, o ato de você guardar a sua fidelidade no seu coração é um ato de amor a Deus, como amor a Deus. Então ele está falando disso. E a partir disso, do verso 13 em diante, ele vai falar a respeito de divórcio. Verso 13. Além disso,
ainda cobris o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemidos, porque ele não olha mais para as ofertas, nem as aceitas da vossa mão com prazer. Ou seja, eles estão indo no templo, eles estão oferecendo ofertas, depois de ter contraído esse tipo de casamento, e algo que vai ser dito agora. E eles fazem um teatro, eles choram, eles ajoelham, eles se entristecem, eles fazem toda aquela aparência externa de que estão se derretendo na presença de Deus. Versão evangélica, levanta a mão, nada contra você fazer isso, pode fazer, tá bom? Mas o que não pode é você fazer isso externamente, seu coração não está voltado à obediência a Deus. Senão é o mesmo problema. Você levanta a mão, canta, fecha o olho, só falta falar em língua dentro da igreja. E aqui a gente não faz isso, mas a gente sabe que tem igrejas que fazem isso. Erradamente, infelizmente. Olha o verso 14. Mesmo assim, perguntais. Olha a acusação aí, ó. Por quê? Por que o quê? Volta no 13. Porque ele não olha mais para as ofertas, nem as aceita da vossa mão com prazer. Por que Deus não se alegra da nossa adoração? Qual o problema? Eu estou fazendo tudo o que eu tenho que fazer. Eu choro, eu venho à frente, eu trago a oferta, eu faço tudo o que ele pediu. Por que não está bom para o Senhor? Qual é a acusação aqui? O senhor está errado de não aceitar. O senhor está errado. O senhor está deixando de aceitar a oferta sem um motivo válido. O senhor deveria aceitar. O senhor deveria se alegrar da nossa oferta, mas o senhor não está se alegrando, está errado. Eles estão acusando. Por que o senhor não está aceitando? Qual o problema? Qual que é o problema da minha oferta? Por que o senhor não está se alegrando? Ah, vocês querem saber por quê? Vou contar para vocês. Vamos seguir o texto? Leitura viva isso aqui, né? A gente vai lendo e vai... Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel. Ou seja, você foi infiel para com sua esposa. E nós vamos ver como é que é essa infidelidade, que não é adultério, tá bom? Porque às vezes a gente pensa infiel, vai pensar que o marido traiu a esposa. Não, a infidelidade aqui não é essa. Apesar de que adultério também é pecado, mas a infidelidade aqui não é essa. Embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial, você foi infiel para com ela. Não foi o Senhor que fez deles um só? Ele está voltando aqui a Gênesis. Deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua esposa, sua mulher, e ambos serão uma só carne. Não foi o Senhor que fez deles um só? Ou seja, vocês não são uma só carne? Eles lhe pertencem em corpo e espírito. Ou seja, ambos, o casal é de Deus. Eles são parte do povo de Deus. E por que um só? Porque ele queria uma descendência santa. Ou seja, Deus deseja famílias santificadas a ele. Cuidai de vós mesmos, portanto, e que ninguém seja infiel para com sua esposa desde a sua juventude. Verso 16. Pois eu odeio o divórcio. E também odeio aquele que se veste de violência, diz o Senhor Deus de Israel. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Nós vamos essa noite só até aqui. Próximo a gente avança. Então, do que se trata essa infidelidade aqui? Divórcio. Divórcio. Se trata disso. Aqui, Malaquias está trazendo uma mensagem de acusação contra o povo de Israel sobre divórcio. Eles estão sendo infiéis para com a aliança do matrimônio. A acusação deles, por que Deus não aceita as nossas ofertas? Verso 14. Resposta, por causa da infidelidade conjugal através do divórcio e do casamento misto. Essas duas coisas estão presentes no povo de Israel. Jerusalém e Israel, aparece aí, verso 11. Ou seja, Israel como um todo, reino do norte, reino do sul. Todo o povo de Deus está caindo no problema do casamento misto, crente com incrédulo, e no problema do divórcio. É o que está sendo retratado aqui. Então, algumas coisas. Primeiro, a maneira como nós lidamos com o nosso matrimônio afeta a nossa adoração diante de Deus. Porque aqui é dito que Deus não aceita mais a oferta deles por causa do problema que eles têm no casamento deles.
Porque eles se divorciaram. E porque eles se casaram com pessoas que não faziam parte do povo de Deus. É dois problemas diferentes, mas que está afetando. Entenderam? Então o que acontece dentro da tua casa é de interesse de Deus. Não é só o que acontece na igreja. A pessoa que você se relaciona, a pessoa que você casa. E como você se mantém nesse casamento é de interesse de Deus. Porque você faz parte do povo de Deus. Eu faço parte do povo de Deus. É interesse dele. E isso interessa ele a tal ponto que, dependendo de como você conduz o seu casamento, ele aceita a sua adoração ou não. Ele se alegra da sua adoração ou não. Mas calma, vai ter uma palavra de esperança. Fica tranquilo. Você que está aí já baixando, né? Vamos pensar isso, pode passar. Vamos pensar essa questão desse texto, aplicando aí. Primeiro, tratando sobre o casamento misto. Meus irmãos, muitas pessoas têm muitas opiniões sobre muitas coisas. E nós vivemos um país que relativamente podemos ter isso. Só que tem uma questão. O ponto é saber o que Deus pensa. Você pode pensar o que você quiser, mas não muda o fato de que Deus tem uma opinião sobre isso. E é disso que nós estamos falando. Deus vê o casamento misto como uma abominação e uma profanação. Verso 11. Uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém. E aí nós vemos, final do verso 11, se casou com a filha de um deus estrangeiro. Casamento misto para Deus aqui é uma abominação. Você sabe o que é abominação? Abominação para Deus é um pecado assim extremamente, que o incomoda profundamente. Mas aí você pensa, mas eu não penso assim. Beleza, joia, pode pensar como você quiser, mas continua a ser uma abominação para Deus. Direito seu. Agora saiba que você aceita o que Deus rejeita e de modo veemente. Se é que há algum de nós aqui que detém essa visão. Mas eu gosto dessa pessoa. Ok, mas saiba que Deus abomina isso. Ponto. Deus abomina isso. E ele não só abomina, como ele considera isso um ato de profanação. Você sabe o que é profanar? É você desonrar Deus de uma maneira absurda. É como se alguém chegasse aqui, arrancasse a roupa, começasse a correr aqui e parasse o culto e fizesse um banzé aqui, um carnaval e desonrasse a Deus de uma maneira tremenda. Isso é ofensivo. Algo que profana é algo que ofende. Então, casamento misto no povo de Deus ofende a Deus. Não é só uma questão de opinião, ofende ele. Eu estou só lendo o texto. Ele diz, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama. Você ofendeu a Deus, no caso aqui específico, em algo que ele ama, que ele dá muito valor. Ou seja, uma ofensa tremenda. E é por causa disso que não adianta depois ir lá no altar, chorar, se esparramar, fazer um teatro e depois acusar Deus de ser errado por não aceitar a adoração que você está fazendo. Ofende a Deus de uma maneira extremamente profunda, causa algo em Deus de profunda abominação, depois chega na presença dele e se ofende porque ele não se agrada da sua adoração. Total infidelidade. Para não dizer hipocrisia também, mas hipocrisia vai ser a próxima. Infidelidade. É uma total desconsideração para com Deus. Então as pessoas podem ter muitas opiniões sobre muitas coisas, mas Deus tem a dele. E a dele é que casamento misto no meio do povo dele é uma abominação e profanação contra as coisas dele. E leva isso muito a sério. Verso 12. O Senhor
eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer isso. E marca agora a sequência que aparece aí, ó. Pega a sua canetinha, marca. Isso é importante. Seja quem for. É sacerdote? Ele vai eliminar. É homem? Vai eliminar. É pobre? É rico? É conhecido? É desconhecido? É inteligente? Não é inteligente? Seja quem for. Indifere. Ah, mas é que você não conhece a minha história. Seja quem for. Ah, mas é que no meu caso, seja quem for. Marca isso aí. Deus abomina isso. Isso incide na adoração que ele recebe. Pergunta. Jovem, ou você que vai se casar um dia, tem desejo de se casar. Você espera que Deus abençoe algo que ele abomina? Lembro de um pastor, uma vez, que relatou: ah, pastor, eu sei que o senhor não concorda, mas aparece lá no meu casamento, né? Só para orar pela gente. Eu falei assim, eu aqui, ó, eu vou lá, depois você tira a foto e fala que eu te casei. Tô fora. Sabe, o pessoal quer dar um jeitinho, quer dar uma engabelada ali. Não, mas veja bem, gente, que Deus é esse que as pessoas acreditam? Não é o da Bíblia, com certeza, porque o da Bíblia abomina. E não é ser pesado por ser pesado, é Deus que está pesando. Como é que começa o livro? Mensagem de acusação contra Israel. É uma mensagem que Deus está confrontando o povo. Vocês vêm aqui e faz um teatro de espiritualidade na minha frente. E faz essas coisas. Vocês estão, assim, vamos colocar no popular, não para desonrar a Deus. Vocês estão me tirando de otário? É mais ou menos isso. Ó, eu vou exterminar vocês. Não estou brincando. Seja quem for. Você quer que Deus abençoe algo que ele abomina? E aí tem a ver com o que nós falamos. Se quiser me amar, tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. Deus não é um carente bobão que está desesperado para que você o ame. O amor dele tem critérios. O amor dele tem critérios, sabe? Às vezes a gente acha que Deus é um carente bobão. Eu tenho que te amar. Para com isso. Deus não precisa disso. Nós é que precisamos dele. Sabe qual é o problema, meus irmãos? Pode passar. A infidelidade, ela é filha da soberba. Qual que era o problema deles no pecado anterior? Soberba, orgulho. O senhor não me ama. Porque para me amar tem que ser do meu jeito. Isso é soberba. A infidelidade, ela é filha da soberba. E aí, entre parênteses, e neta do diabo. Porque quem foi o primeiro que caiu por causa da soberba? Satanás. Então ela é neta do diabo. A infidelidade, ela é filha da soberba. Questão de casamento misto. Vamos para o próximo, que nosso tempo já se avança. Divórcio. Pergunta: qual é a opinião de Deus sobre o divórcio entre seus filhos? Ele odeia. Essa é a opinião dele. As pessoas podem ter muitas opiniões, mas a de Deus é essa. E ó, tem um detalhe aqui. Que às vezes a pessoa pode falar: não, mas veja bem, isso era naquela época por causa do contexto da aliança do Antigo Testamento. Na aliança do Antigo Testamento não poderia haver divórcio, essas coisas todas. É lei de Moisés aqui, está em Malaquias, está no Antigo Testamento, né? E hoje nós estamos no Novo Testamento, é a época da graça, as coisas mudaram, enfim. Por que isso daí não é verdade? Por que isso daí não é verdade? Porque ele fala: eu odeio o divórcio. Não é isso que está escrito aí? Confere aí. Olha se é isso mesmo que está escrito. Que verso que está aí? Vamos ver, você que está desatento aí. Que verso que está? Qual? 16, né? Pois eu odeio o divórcio. Tem um artigo definido aí.
Então, quando ele fala o divórcio, ele não está falando daqueles divórcios. Ele está falando do divórcio de maneira geral. E quando ele fala de maneira geral, apesar de ser um artigo definido, ele está tornando a visão que ele tem para com o divórcio algo atemporal, ou seja, indifere se é Antigo Testamento, se é Novo Testamento, se foi ontem, se é há 3.000 anos atrás, indifere. É o divórcio, é a coisa. Ele odeia isso. Seja na época de Malaquias, seja na época de Jesus, em que ele vai trazer textos dizendo que quem se casa com o divorciado comete adultério. E depois nas cartas do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 7, né? E Romanos 13 também. Perdão, Romanos 7, que você vai ver isso aí. Então, é o divórcio. E isso é importante ter em vista. Muito importante, por sinal. Qual a opinião de Deus sobre o divórcio? Ele odeia. Essa é a opinião de Deus. Essa é a opinião de Deus. As pessoas podem ter muitas opiniões. Por exemplo, pode passar, o mundo vê o divórcio hoje como um direito. Só que o que o mundo vê como direito, Deus vê como alvo do seu ódio santo. O mundo vê como um direito. Está no Código Civil, é um direito do brasileiro. O brasileiro, se fosse casado, ele tem o direito de se divorciar. Ele pode fazer isso na lei. Não tem nada que impeça. E nenhuma igreja pode impedir. A gente não pode impedir. Eu não posso impedir, e nem vou impedir. Só que o que o mundo vê como direito, Deus vê como o alvo do seu ódio santo. Deus odeia o divórcio. O divórcio. E é interessante, todo direito ele tem um fundamento. Por exemplo, essa questão que está sendo debatida, começou semana passada sobre aborto, com a ministra, né, que teve um voto favorável à descriminalização do aborto. O debate todo está sendo o fundamento do direito. Então, por exemplo, quem é contra a descriminalização, ou seja, quem é contra o aborto na prática, diz que o aborto não pode acontecer por causa do direito à vida da criança. Esse direito à vida é fundamentado no quê? Na dignidade humana. Ou seja, aquilo não é um amontoado de células, é um ser humano. E você não pode matar um ser humano por qualquer motivo, por causa da sua dignidade. Qual é o fundamento da dignidade? Para nós, e biblicamente nós sabemos, é o fato de que nós temos a imagem e semelhança de Deus. O ser humano foi criado por Deus, ele tem uma dignidade implícita, então, portanto, não é a mesma coisa que você ir lá e arrancar uma folha do pé de couve. O ser humano é algo mais do que isso. Nós temos dignidade. Então, o direito à vida, ele é fundamentado na dignidade da vida humana. E nós poderíamos pensar outros direitos também. Por que você tem direito a ter uma casa? Por causa do direito de propriedade que nós temos. Nós temos o direito de propriedade privada. Nós temos o direito de comprar coisas, vender coisas e adquirir uma propriedade. Um direito que nós temos. E isso também é fundamentado no direito da dignidade humana e também no direito da liberdade, que também é fundamentado no direito de dignidade humana, de que nós temos o direito de ter essas coisas. Agora, pergunta, qual é o fundamento do direito do divórcio? Da dignidade humana. Não pode ser. O que tem se dito é o direito à liberdade. Mas o divórcio não é um direito de liberdade. Por quê? Porque Deus não nos criou com esse direito. Então você precisa ser um ateu para acreditar nisso. Você tem que negar a Bíblia. É isso que eu quero dizer. Não vou entrar nos meandros de filosofia jurídica aqui, mas você vai ter que negar a palavra de Deus. Inclusive negar a própria existência de Deus. Então nós não podemos ter essa mentalidade, meus irmãos, de forma alguma. Pergunta. Cônjuges, vocês esperam que Deus aceite algo que Ele odeia? Que Deus odeia? Você espera isso? Que Deus aceite algo que Ele odeia. A palavra é essa, ódio, eu odeio. De novo aquele problema, se quiser me amar tem que ser do meu jeito. No final, o que a gente vê é que as pessoas querem amar a Deus e quer que Deus os ame enquanto elas amam o que Deus odeia. Eu quero amar o Senhor e eu quero que o Senhor me ame enquanto eu amo o que o Senhor odeia. Tem como, gente? Mas palavra de esperança. Deus pode te ajudar em sua crise matrimonial. E eu posso provar
Eu posso provar. Pode passar mais um? Olha o que é possível em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, você pode todas essas coisas. Jesus Cristo pode santificar casamentos mistos, contraídos em ignorância. O que eu quero dizer com isso? Estou dando as referências bíblicas, eu não vou ler elas porque nós não temos tempo. Por gentileza, copia para você poder meditar durante a semana. Pessoas que se casaram com incrédulos quando ainda eram incrédulos. Você tem, sim, uma palavra de esperança, de encorajamento, de que Deus, em Jesus Cristo, pode santificar o seu casamento. 1 Coríntios capítulo 7, do verso 10 até o 16. É possível que você seja crente e tenha um cônjuge incrédulo e tenha o seu casamento santificado, mesmo ainda tendo o cônjuge incrédulo. O que não é possível é você ser crente e casar com o incrédulo e achar que Deus vai santificar isso. Isso ele não vai. Por isso que eu estou dizendo, contraídos em ignorância. Ignorância em relação ao padrão da palavra de Deus. Há muitas pessoas que vêm para a igreja assim. É por isso que a igreja acolhe. Nós podemos acolher pessoas que conheceram o evangelho depois de casados. Não é impossível. Deus pode santificar o seu casamento. Então isso é uma palavra de esperança para você. E ele não faz só isso. Ele pode restaurar casamentos rompidos pela separação. Também aí no texto de 1 Coríntios 7. Ele pode sustentar cônjuges abandonados. Porque às vezes o cônjuge incrédulo abandona o crente. Ele pode ser um sustento na sua vida. Ele pode suprir você em todas as suas necessidades de uma maneira muito maior que qualquer cônjuge pode suprir. Porque não é apenas na questão de intimidade que nós precisamos ser supridos. São muitas outras coisas. E Deus pode suprir em outras coisas de uma maneira muito mais significativa do que isso. E por último, nós vemos que Jesus Cristo também pode nos capacitar a viver o plano de Deus para o casamento. Então quero convidar você a meditar essa semana nesses textos. Se você tem um casamento complicado, Jesus Cristo pode mudar a sua realidade. Ele pode transformar a sua vida, inclusive o seu casamento. E ele pode te capacitar num casamento muito difícil. Não é impossível. Agora, o que não pode, nós temos uma atitude blasfema como o povo de Deus estava tendo para com Deus. Isso nós não podemos fazer. Há esperança. Isso acontece, sabe por quê? Porque Jesus Cristo é fiel. E por seu poder transformador, você, meu irmão, minha irmã, também pode ser fiel. Você poderá ser fiel. Não é impossível. Isso traz esperança para o nosso coração. Isso traz muita esperança para o nosso coração.